Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a história do próprio Emmanuel como um senador romano há 2000 anos, o senador Públio Lentulus. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, no 7º capítulo, Teias do Infortúnio, e nós vimos então que o que está acontecendo ali é o cume, né, de um plano bem sórdido armado pelo Saul, o Saul de Giórias, que é o filho do André de Giórias, que é aquele grande inimigo que o senador fez aí, né, nessa caminhada dele, em que ele teve o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, porém ele não entendeu a diferença entre o poder divino e o poder terreno, o poder mundano, e ele acabou então escolhendo aprender pela dor. E aí então ele fez esse inimigo que agora então culminou com a morte do Agripa. Nesse vídeo anterior, nós vimos então que o Saul, ele que estava fazendo as investidas dele contra a Flávia, que é a mulher do Plínio, irmão do Agripa, então ele tinha certeza na paixão doentia dele. Aquele mago Araxes que ele foi consultar pedindo para que separasse Flávia de Plínio, disse a ele que o irmão do Plínio também estava apaixonado pela Flávia, porém o Agripa não levou esse sentimento, não continuou buscando ter esse sentimento correspondido, porque ele sabia que ele não podia, não era permitido para ele, porque se tratava da cunhada dele, mulher do irmão dele. Porém o Saul acreditava piamente que eles agora, como a Agripa voltou para casa, que como ele estava ali bem próximo da Flávia, já que o Plínio estava afastado, ele estava totalmente agora realmente vivendo a vida dele com as amantes, especialmente a amante número 1, que é a Aurélia, a filha da Fúvia. Então ele entendeu, o Saul entendeu que o Agripa e a Flávia estavam realmente tendo um caso, e ele ficou louco de ciúmes, então armou todo um plano. Quando o Plínio iria viajar com a Aurélia, ele foi atrás do Plínio e disse a ele para voltar. Então ele tinha saído de manhã, tinha se despedido, tinha dito que viajaria, mas ele disse a ele: quer pegar os dois juntos? Volta então à noite. Ele voltou e enquanto isso Saul se escondeu no quarto do Agripa. Ele sabia que eles não discutiriam na frente da Flávia, lá no quarto da Flávia, onde o Plínio encontrou os dois, mas eles estavam apenas conversando. E aí eles foram então para o quarto do Agripa, sem ver que o Saul estava escondido lá. Eles tiveram uma discussão calorosa em que o Agripa confessou que ele amava a Flávia, mas que ele não fez nenhuma investida contra ela, porque ela era irmã dele, ela era a mulher dele, do irmão dele, e que ele a respeitava por isso. E enfim, o Plínio saiu, porém no momento que o Plínio saiu, o Agripa foi atingido então mortalmente pelo Saul, que saiu depois sem que ninguém ouvisse, exceto a Ana. A Ana viu ele saindo. E aqui então depois a Flávia foi chamar a Ana, foi chamar o pai dela, e terminou aqui então quando o senador constatou então que ele não havia mais como socorrê-lo, ele estava morto. E aí ele começou a chorar ali na frente da Ana, e aí o último parágrafo foi: naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. Dos olhos dele, sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam silenciosas e tristes sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele como um filho. Como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os despojos dele, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Então foi assim que se concluiu essa segunda parte do 7º capítulo, que é Teias do Infortúnio. Então agora a gente vai continuar com essa terceira parte, vamos ver como é que vai continuar essa história, então esse enredo,
que Emmanuel mostra a vida dele próprio, não como uma forma para nos, simplesmente uma novela para nos divertir, para passar tempo, mas como uma forma de nos ajudar a fazer a nossa caminhada. Ele disse que o objetivo dele é que nos servisse como roteiro. E eu acredito que seja para que a gente possa ser sábio, que a gente possa ver os erros que ele está cometendo e não cometer os mesmos. Eu acredito que seja isso. Eu peço a Jesus Cristo, então, que possa me abençoar a minha leitura, que possa permitir, se for possível, que eu possa ser inspirada por Chico Xavier e Emmanuel para fazer os comentários, para que eles possam acrescentar na compreensão e que essa compreensão faça com que sirva realmente de roteiro para as pessoas que virem esse vídeo. E se não for, que eu não faça o comentário. É isso que eu peço a Jesus Cristo. Agradeço você que está assistindo e vamos continuar então. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio: Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo das dúvidas tenebrosas. Cotejando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito. A qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele, que decidira tantos processos difíceis na vida, ele que era senador e não perdia também ensejo de participar dos esforços da edilidade romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos filhos mais amados dele, dos filhos muito amados. Então, aqui o senador que se vê realmente ali numa situação difícil, não é? Porque ele que julgava tanto, foi isso que fez com que esse problema acontecesse, porque foi quando ele impiedosamente julgou Saul ali, quando ele ainda era um jovem, um adolescente, quando eles estavam chegando ali em Jerusalém, ele e a família dele, porque a Flávia, uma menina ainda, era cometida de hanseníase, tá tudo isso aí nos vídeos anteriores. Aí então alguém jogou uma pedra que, de acordo com Emmanuel, apenas não feriu profundamente o rosto da Lívia, apenas arranhou. Porém, ele, como lembrava que o Flamínio tinha dito a ele para ser durão, mostrar quem ele era, que era ele que mandava, ele condenou Saul às galeras, condenou Saul para ser escravo eternamente, e as galeras seria como uma pena de morte para o escravo. E aí o pai do Saul, André de Gioras, veio interceder por ele, e ele disse não. E aí então o André de Gioras jurou que seria o pior inimigo dele, que se vingaria dele de qualquer forma. Foi o próprio André de Gioras que sequestrou o filho dele, o Marcos, com menos de 1 ano, que atualmente é escravo do André de Gioras. O Saul sabe disso e agora... Por isso, então, agora ele se vê, o senador se vê nesse momento em que agora ele deve julgar dentro da casa dele mesmo, e ele agora, então, ele não sabe, por causa das informações da Ana e da Flávia, a qual dos dois então tá colocando a culpa, se no Plínio ou no Saul. Porém, eu acredito que ele vai descobrir daqui a pouco. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da serva, recordou a figura extraordinária do Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida ou para morrer heroicamente como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais lhe observara em qualquer circunstância da vida doméstica, disse: Ana, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece, com suas desilusões amargas e dolorosas.
Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Então, realmente, o senador mostrando que a dor o está dobrando. É aquela coisa, são as duas professoras, as duas mestras que Jesus Cristo, que Deus usa para nos ensinar. E ele deixa total livre-arbítrio para a gente escolher. As duas professoras são o amor e a dor. E a dor ensina, torcendo a gente assim, vergando até que a gente dobre. Não, tá bom, aí a gente não é castigo, é a gente que escolhe. E a gente vê tanto que não é castigo que o senador, o que ele fez aqui no passado, ali mesmo, não apenas nessa vida, mas na vida anterior, em que ele condenava realmente, mandava alguns arrancar os olhos e ficava para ver só pelo prazer de assistir. Então a gente vê que realmente não há nenhuma injustiça nisso, há apenas ensinando para se voltar para a luz, já que ele estava perdido ali nas trevas. E aí então ele mostrando que a dor está fazendo o trabalho dela com muito louvor realmente, tá chegando ali no objetivo, que é fazê-lo melhorar, que é para fazê-lo evoluir como ser divino que é, como ser espiritual que é, passando uma temporada humana. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho patrício continuava. Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas relativos à justiça do mundo. Mas de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. E ele é inteligente também, né? Porque também ele é tão amado que ele tem ali os sonhos dele. Teve 2 sonhos ali no início. Ele teve o sonho onde ele se viu como um ancestral dele, que fazia essas perversidades que eu já disse. E depois ele teve novamente esse sonho quando ali em Cafarnaum. E ele está sendo muito guiado mesmo pela espiritualidade. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, a caminho de uma sensibilidade para mim até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E já que te referes ao Mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos martírios terrestres dele, como procederia ele num caso destes? Com que as mais tremendas dúvidas... As mais tremendas dúvidas, está escrito errado aqui, gente, desculpa por isso que eu fiz isso. As mais tremendas dúvidas me pairam no coração quanto à culpabilidade de um filho muito amado. Então aqui ele chama Jesus Cristo de Mestre de Nazaré, ele que o chamava antes apenas de mago, e mago tinham muitos ali. E aqui, então, ele pede a Ana para dizer a ele, então, o que Jesus Cristo faria nesse caso. Quando ele tem, então, que resolver ali quem seria o responsável pela morte do Agripa. Eu já vi uma outra pessoa dizendo, sempre que a gente tiver alguma dúvida, se a gente estiver realmente ali bem focado em fazer a nossa reforma íntima, em se melhorar, e a única coisa que a gente veio fazer aqui é se transformar... É aquela coisa que eu vi a professora Lucelena dizendo também, que o Caibalion fala ali da pedra fundamental e daquela coisa de transformar o ferro em ouro, como que é aquela coisa de fazer essa transformação ela é nada menos do que a transformação mental, fazer a transformação da pessoa, do ser humano, como ele era anteriormente, para esse ser humano que está aparecendo aí agora, que está começando a brotar, que é aquele que entende o que é a fraternidade. Porque ele não está querendo cometer uma injustiça. Senhor, respondeu Ana com humildade, fundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto.
Muitas vezes, Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados. O senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito o doloroso pretérito dele. Aí então ela pôs ali o dedo na ferida. Olha o que ela diz, que Jesus Cristo diz, para que a gente não julgue para não ser julgado. Porque se a gente julga aquela coisa, a gente aponta a mão ali com um dedo voltado para o outro, julgando, tem 3 voltados para a gente. Então aqui ela tocou bem ali na ferida dele, porque foi o que mais fez, foi julgar. No passado ali, como ele está dizendo, no doloroso pretérito, nessa existência e na anterior também. Julgar assim de forma injusta, absolutamente injusta, porque com o Saul também ele foi injusto, e foi exatamente esse julgamento dele que culminou nesse ponto agora, na morte do Agripa. E então aqui, vamos ver como continua. Mas aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do passado de homem público. Os que não julgam, perdoam e esquecem. E se mandam as leis da vida, que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar ao mal que se nos atira no caminho. Respondeu então o senador, Ana, porém, não perdeu o ensejo de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na doutrina de amor e caridade dele, não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes, 7 vezes. Ela bem calcada, ela bem alicerçada ali nos ensinos de Jesus Cristo, continua então dando aqui uma aula para o senador, do que é fraternidade, do que é entender o que é que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente não está vendo a pintura toda, como é que a gente pode julgar, não é? E se a gente não está vendo também a nossa pintura toda, porque o próprio exemplo do senador, digamos que ele não tivesse tido esses insights que ele teve, ele não tivesse tido o sonho onde ele se viu ali como o antepassado dele, o bisavô dele, que cometia esses crimes hediondos. Ele fazia parte ali daquela quadrilha do Catilina que atentou contra a República, e então ele mandava matar, condenava, mandava matar mesmo, mandava arrancar o olho. Ele sabe disso, ele se viu, ele teve certeza que era ele, mas e se ele não soubesse? Ele podia estar se sentindo aqui também um injustiçado, não é? Achando que é Deus que não estava gostando dele. E não existe injustiça. E então aqui ela explicando a ele que então o perdão não deve nem ser uma vez só. Porque eu acredito que Jesus Cristo, quando ele disse a Pedro, quando ele perguntou isso a ele, quantas vezes eu devo perdoar? 7, ele diz não, 70 vezes 7. Aí é isso que eu penso, que eu digo para mim sempre, o tempo todo, quando é preciso. Mas se a gente não fosse ter motivos para perdoar, se como a gente viesse e fosse só nadar em águas de rosa aqui, então como a gente ia voltar e iriam nos perguntar, mas e aí? Vamos ver aqui, o que você foi aprender lá? Aprender a perdoar? Deixa eu ver, aprender a perdoar? Não, mas não foi preciso, as pessoas eram todas tão gentis, não tive problema nenhum, não precisei aprender a perdoar. E, cara, alguma coisa errada aconteceu aqui, volta lá, que você foi para aprender a perdoar. Então é por isso que tem que vir todas essas coisas que acontecem com a gente, e que a gente já escolheu no passado. Dá bem para entender isso pensando ali naquele filme também, Guerra nas Estrelas, quando o oráculo diz ali pro protagonista, você não tem que escolher nada, porque você já escolheu em algum momento. Então, isso que a gente está vivendo agora é o passado, a gente já escolheu. É por isso também que dá para ver, isso está ficando claro assim para mim, que eu lembro o Eckhart Tolle do livro
O Poder do Agora e também a Byron Katie, do livro Ame a Realidade, eles duas pessoas que estavam ali em um processo de extrema depressão. Ele não sei quanto tempo, mas ela me parece que eram 30 anos de depressão e de repente eles se iluminam assim. Então, depressão é quando a gente está perdido ali com os fantasmas do passado, a gente está amarrado ali no passado, sofrendo com o que já passou e talvez não sabendo perdoar. Ou sofrendo pelo futuro. E aí de repente a gente se ilumina. Por quê? Porque a gente está vivendo aquilo que a gente já escolheu antes. A gente está vivendo aquilo, como o oráculo diz, não, agora não é hora de escolher, agora é hora de entender por que você escolheu no passado. Que é o que a gente está vivendo aqui no presente é o que a gente escolheu no passado. É isso que eu estou entendendo, tá, gente? Só estou dividindo com vocês porque é muito legal quando a gente consegue entender isso. E aí então, Públio Lentulus admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da criada dele dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar nunca o fizera em suas porfiadas lutas no mundo. A educação dele não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam, para os da classe dele, traição ou covardia. Então, e é aquela coisa mesmo que quando eu fiz a live com a Chantal, que ela falava, então, ela que tem descendência hebraica, o pai dela é judeu, então ela dizendo ali daqueles algozes agora ali na guerra na Palestina, Jerusalém, na Palestina, desculpem, Israel. Então ela dizendo ali daqueles que são os terroristas, que eles não tiveram como, eles não aprenderam amor, eles não aprenderam a amar. Então eles só sabiam odiar. Foi feito neles uma lavagem cerebral. E aqui o senador dizendo que para ele, para a classe dele, da forma como ele aprendeu, perdoar significava traição ou covardia. Lembrava-se, porém, agora de que em numerosos processos políticos poderia haver perdoado e que em muitas circunstâncias da vida poderia ter fechado os olhos da severidade dele com amoroso esquecimento. Então eu acredito que aqui vai chegar ali nele o momento que ele teve ali com Saul de Gioras, com André de Gioras. Se ele tivesse perdoado, e nem era questão de perdoar, não tinha culpado, ele estava sendo injusto. Mas se na hora que o pai veio pedir pelo filho, ele tivesse dito, não, tá bom, se sentido como ele também era pai, aí tudo isso teria sido evitado. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento aos tempos idos, as lembranças dele se transportaram ao período remoto da viagem dele à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com o seu rigorismo, escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul, e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes, entre aquele Saul, liberto dos seus amigos, e a figura de Plínio, sempre guardada no conceito dele num halo de amor e generosidade. Perdoar? Então aqui ele voltou ali naquele momento, ele faz de novo ali o paralelo entre aquele Saul lá, que era um menino, um adolescente, e ele condenou sem piedade, depois não ouviu o pai dele, e tudo... Foi por isso que tudo isso aconteceu. E o Plínio, que ele considera como filho, que é filho dos amigos dele, da Calpurnia e do Flamínio, que o Flamínio e a Calpurnia pediram a ele que continuasse, que os considerasse como filho, logo que eles morreram. Então agora ele está aí nessa, porque ele não sabe qual dos dois matou o Agripa. Mas aí ele se pergunta, perdoar? E o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas naqueles minutos angustiados e longos. Era talvez uma das poucas vezes na vida em que o cérebro dele duvidava, receoso, de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Então aqui ele já está ali pensando duas vezes antes de tomar qualquer ir lá e dizer não, foi ele que matou.
pronto, tá sendo, o importante é que seja feita justiça. Ou então, digamos que tivesse sido Plínio, para salvar o Plínio, que era como filho, então condenar uma outra pessoa, que seria o Saul. Mas saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução: Ana, o profeta Nazareno deveria ser de fato uma figura divina aqui na Terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora da minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar nesse caso e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste terrível problema. Farei o possível para observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio até que venha a conhecer o verdadeiro culpado. Quando então, buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. Já está sendo guiado, né? Porque aqui ele não vai tomar uma decisão ali, vou decidir, o Plínio é como filho, então vou dizer que foi o Saul, já que a Ana viu Saul saindo do quarto. Então aqui ele vai esperar em silêncio e eu acredito que ele as circunstâncias que ele ouviu que a Flávia tem a dizer, ele vai entender que foi o Saul, mas vamos ver como é que vai continuar. E como se retomasse a energia usual dele para as lutas da vida, o velho patrício sentenciou: agora tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito e, recomendando à serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe, abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, acredito que sejam os escravos, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo simultaneamente a rigoroso inquérito, a fim de apurar a procedência do crime. Embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma de Domício Nero. Ou seja, ali aparecer um morto envenenado era a coisa mais comum, não é? A gente já viu ali o marido da Aurélia, a própria Fúvia, e agora então dizendo que isso era uma coisa vulgar, era considerado um fato vulgar. Então ali a gente tinha que dormir com o olho aberto, tudo fechado, se não quisesse ser assassinado, né? Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severus com o irmão durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhes as informações com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido durante o dia em demanda do porto de Massília. Saul era, desse modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações. E antes mesmo que se realizassem as cerimônias fúnebres, o senador, interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na culpa dele, observando-lhe as evasivas e alusões descabidas que não satisfaziam as exigências da sua perquirição psicológica. Suas afirmações indiretas não coincidiam com as asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Aquela coisa, né, gente? Mentira tem perna curta. Quando a pessoa vai mentir, ela tem que voltar bem lá atrás mesmo e planejar tudo, fazer uma coisa bem ali, como que diz, tricotar bem a coisa mesmo, eu acredito. Se ela quiser que a mentira se segure um pouco, porque senão logo a pessoa já vê que não está sendo dita a verdade, né? Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a lacônica participação de sua partida para Massília, o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia, depois da altercação decisiva com o irmão no Palácio do Aventino. E assim, em companhia de Aurélia, demandava a ele as galhas em suntuosa galera, singrando as águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida.
Ainda bem que foi o Saul mesmo, porque aqui o senador, se ele não ouvir a Aurélia, ele vai, porque o Plínio voltou. O Plínio voltou, poderia ter sido ele. E ele acredita realmente que ele partiu ali de manhã já e não tivesse voltado. Procurou, Dessate, realizar com a maior discrição os funerais do filho do seu inesquecível amigo, aos quais Saul de Gioras teve a desfaçatez de assistir com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Eu acredito que quando a gente opta pela sombra, nossa, a gente acaba até aquela coisa, quando a gente começa a mentir, um dia a gente mesmo acredita na mentira. E quando a gente vai pela sombra, se a gente é capaz de matar, a gente é capaz de qualquer coisa, realmente a nossa consciência ela fica ali tão envergonhada, eu acho que ela até se esconde ali no nosso íntimo. E aí ele pode, olha, ele foi assistir o funeral então do Agripa, que foi ele que matou, com uma desfaçatez, com toda a serenidade venenosa do espírito mesquinho. Sob o efeito pernicioso de tóxicos letais que lhe haviam sido aplicados por Ateia, a serva traidora, paga por Aurélia, a qual na sua inconsciência havia envenenado todos os cosméticos de uso da ama destinados ao tratamento da pele e dos cílios, Flávia Lentulha tinha agora todos os padecimentos físicos singularmente agravados, além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e de seu acabrunhamento por força de insolúveis dúvidas. Então aqui a gente ele deu um salto mais ou menos, ele estava ali falando do funeral do Plínio, que o Saul estava ali, todo sereno e venoso, ele que era o assassino. E aí ele vem aqui dizer que então Ateia é o nome da serva, que a Aurélia, que está viajando agora com o marido da Flávia, o Plínio, ela então plantou ali na casa da Flávia e ela está envenenando. A gente já viu ali no passado que ela está envenenando com uma coisa que traz muitos problemas de pele. E ela não sabe que é veneno, ela está tratando apenas com miolo de pão molhado no leite de jumenta. E aqui então agora cada vez mais ela envenenou também os cosméticos destinados ao tratamento da pele e dos cílios. Então a Flávia Lentulha volta agora depois ela que criança sofreu tanto ali com a hanseníase, que acometeu tanto a pele dela, ela volta a sofrer com a mesma coisa agora, nessa parte da vida dela. Aquele mal da infância parecia reviver, porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas, enquanto os olhos pareciam seriamente atacados de uma moléstia implacável. Gente, que modo horrível de matar uma pessoa, não é? O que eu vou dizer aqui pode até, mas eu acredito que até para matar uma pessoa, se a gente tem um pouco mais de bondade no nosso coração, a gente não vai escolher um método desse, não é? 3 dias depois das exéquias de Agripa, Públio Lentulus, fundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. Findo o relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração, o velho senador requereu novo interrogatório de Saul com a presença dele, mas, enviando o emissário à procura do liberto de Flamínio, ficara atônito com uma nova surpresa. Saul de Gioras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa severos, percebeu claramente a atitude mental daquele para consigo, concluindo que lhe não seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. Então, ele, perspicaz como era, ele deve ter fugido. 2 dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araxes, no seu miserável refúgio do Esquilino, com o espírito exacerbado e inquieto. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro,
Notou Saul que o adivinho o recebia com a misteriosa fleuma de sempre. Deixou bem visível a volumosa bolsa recheada, como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. Então aqui o Emmanuel mostra novamente que o Araxes, então, ele é um médium com muita capacidade mesmo para comunicação, assim como não posso dizer que seja do nível de Chico Xavier, porém com essa missão de, se essa pessoa vem com a mediunidade tão desenvolvida assim, essa missão de canalizar coisas que vão ser construtivas, como a Esther Hicks fazendo com os Abrahams e como tantas outras pessoas que canalizam mensagens para nos ajudar na nossa caminhada. Mas ele se deixou levar então pela ambição do dinheiro, e aí então agora ele trabalha para o mundo invisível, mas ligado às forças tenebrosas do plano invisível e não às forças da luz. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática, parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto com seus olhos móveis e penetrantes. E olha, gente, que coisa incrível aqui, olha. Ele diz aqui onde é que ele estava, um mago à vista de suas faculdades divinatórias. Ele foi procurar esse mago, que é o Araxes, no seu miserável refúgio do Esquilino, que é um bairro ali popular, um bairro, não é um bairro, não é uma zona sul. Então, olha aqui, o homem gosta tanto do dinheiro que eu não sei o que ele vai fazer com ele, porque, olha, ele mora num local miserável. Então, é aquela coisa realmente, é uma doença, não é? Araxes, exclamou Saul com voz quase súplice. Estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos no gesto que lhe era peculiar e depois respondeu com voz quase sumida. Senhor, dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Mas o liberto de Flamínio, que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor em plena floração de juventude, cortou-lhe a palavra exclamando incisivamente: Como ousas contradizer-me, feiticeiro infame? Araxes, todavia, com um brilho estranho nos olhos buliçosos, revidou com presteza. Julgai-me então um feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse, mas a que verdades misteriosas aludes em tuas vagas afirmativas? Falou o liberto fundamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago com serenidade quase sinistra, é que se estás tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinastes friamente um benfeitor e um amigo, e a consciência do celerado teme a implacável ação da justiça. A gente vê realmente que se o Araxes ele estivesse a serviço da luz, ele seria de grande mesmo, ele seria... ele poderia ter sido muito bem utilizado então para o crescimento, para ajudar no desenvolvimento das pessoas, na evolução das pessoas, e não o contrário, como ele está fazendo, porque realmente ele sabe, ele não estava lá, ele não viu, mas ele acessa as informações. Cala-te, miserável, como soubeste? Exclamou Saul, excitadíssimo ao mesmo tempo que arrancava o punhal de entre as dobras do manto. E avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa: já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos à tranquilidade alheia, deves também desaparecer. E aqui chegamos num ponto, então, que o Saul ele matou uma vez, agora ele não precisa mais ter nenhum escrúpulo, não é? Se é que ele tinha algum, para continuar matando. Então, já que o Araxes está ali não fazendo o que ele quer e ainda acusando
dessa forma, então ele agora vai ameaçar a vida do mago, então, que não está fazendo o que ele quer. Mas vamos ver realmente se ele matou o Araxes também ou se o Araxes deu a volta nele, vamos ver. Eu acredito, não sei. Vamos ver então no próximo capítulo, que será então o quarto capítulo desse sétimo, desculpa, será a quarta parte desse sétimo capítulo, Teias do Infortúnio, onde a gente vai ver como é que continua essa história triste, essa história tão pungente assim, tão dramática mesmo, da vida do senador Públio Lentulus, que é o nosso tão querido Emmanuel, que durante a vida de Chico Xavier foi o mentor dele e que agora, de acordo com o Chico, está entre nós, está encarnado, desde deve ter 23 anos, porque ele se reencarnou no ano de 2000, está aí, é um dos infiltrados de Deus para trazer luz aqui para a gente. Então ele trazendo isso como um roteiro para que a gente possa fazer a nossa travessia com mais facilidade, digamos, sem tropeçar tanto, porque ele já vai mostrando, olha, eu tropecei aqui, eu tropecei aqui, eu tropecei aqui. Se a gente for sábio, a gente não precisa tropeçar nos mesmos pontos que ele tropeçou, aprender com os erros dele. Esse é o objetivo dele. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem, quiser deixar seu like, sua curtida, muito obrigada. Se quiserem me visitar lá no canal para ver os outros livros que eu tenho, também tanto de Chico como outros autores, nessa busca para entender como fazer melhor essa travessia e fazer a cada dia fazer com que a gente se torne melhor, para que no final, quando a gente votar, nós estejamos como aquela pedra bruta, que nós estejamos lapidados, já estejamos brilhando assim, multifacetados, como um diamante. E então, espero que vocês estejam curtindo, e se quiserem compartilhar com alguém que vai gostar também, eu vou ficar super feliz, e espero vocês para a gente então estar fazendo a quarta parte desse sétimo capítulo. Obrigada, até lá, tchau!